Pessoal, sejam bem-vindos. Só esperar os nossos convidados entrarem aí para a gente dar início. Então, pessoal, já vou acrescentar aqui o pessoal. Tudo bem? Olá, tudo bem? Bom, eu vou me apresentar antes, eu recém adicionei vocês. Meu nome é Carlos Pitzer, eu sou conselheiro do Conselho de Arquitetura e hoje a gente vai falar um pouco sobre containers com o Marcos e com a Jéssica do escritório Oficina Criativa. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Tudo certo. Como é que vocês estão por aí? Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar? É isso? Isso, acho que podemos esperar um pouquinho mais para dar um pouquinho mais de quórum aí para a gente começar a falar. É uma hoje interessante, né? Arquitetura com containers é sempre um desafio. Eu ouço vocês muito baixo. Muito baixo? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse fone, acho que estava de boa no tua voz, né? Pode ser, vamos ver aqui. A Jéssica eu ouço bem. Aqui tá perfeito, não sei. Consegue escutar? Melhorou. Então, vamos tirar o fone. Aí um fica com um fone, outro fica com outro, fica ruim. Assim fica melhor. Isso. Porque o microfone daí fica mais perto de um. Tá, agora ficou ótimo. A gente está te ouvindo bem, então. Se pra Beleza. Ti tá perfeito, eu acho que para o resto do pessoal também deve estar. Deve estar. Gente, eu gostaria que vocês se apresentassem. Falassem um pouquinho sobre você, sobre a formação, sobre o escritório, o que vocês fazem. Perfeito. Vamos lá, então. Quer começar? Pode ser. Bom, então meu nome é Jéssica, eu sou arquiteta urbanista, sou formada pela Universidade Federal de Pelotas. Tanto eu quanto o Marcos, a gente fez um pedacinho aí da nossa graduação, foi um ano, na verdade, também lá na Universidade Técnica de Lisboa, e depois a gente retornou daí aqui para se formar aqui na Federal de Pelotas, tá? Então, a Oficina Criativa, se a gente for falar dela, é o nosso escritório, dá para dizer que ele surgiu antes até mesmo da gente se formar. Que, para quem não conhece a gente ainda, a gente trabalha também na parte do BIM, e essa parte do BIM a gente começou antes da nossa formação e depois que a gente se formou também a gente seguiu por esse passo e também com a parte da arquitetura em si, né? Vou deixar agora pro Marcos, então. É isso aí, eu sou Marcos Preto, também arquiteto, formado aqui pela Universidade Federal de Pelotas. Essa experiência, tanto da Universidade Federal de Pelotas, ontem até a gente mesmo comentava aqui dentro do escritório, né, o quanto a Escola Pelotense aqui de Arquitetura se tornou uma escola forte. Eu comentava até dos próprios colegas que tive de formação. Claro que a gente ter feito um pedaço da formação fora do país foi algo que foi extraordinário para acrescentar conhecimento. E, Buenas, a gente está nesse mercado já de arquitetura e construção desde 2017, então foi quando a gente formou. E os projetos de container vieram acompanhando a gente desde lá. Então, fizemos aí uma série de projetos até interessante também a gente falar. Agradecer o convite do pessoal aqui de Pelotas, a Elinice Macedo, arquiteta, entrou em contato e nos convidou então para falar. A gente fica muito feliz de poder compartilhar um pouquinho do que a gente fez, né? Do conhecimento que a gente tem adquirido por experiência dentro desse tipo de projeto. Isso, a Helenice é nossa vice-presidente, né? Ela que entrou em contato com vocês. E só recapitulando aí, que essa é a nossa 19ª edição da live do CAL, né? E a gente está aí todas as quintas-feiras, ao meio-dia. E hoje a gente, então, vai falar sobre containers e tal. E vocês falaram que estudaram em Portugal, né? E queria saber como foi
como foi essa formação lá e o que contribuiu para trabalhar com container? O fato de vocês terem ido. Diretamente com container, eu acredito até que não. O container foi uma coisa que aconteceu com consequência, mas o que contribuiu como profissionais, né, como arquitetos, no caso, foi o fato de a gente ter adquirido um conhecimento grande em BIM, que a gente aplica em todos os nossos projetos de qualquer escala. Com container, dá para dizer que a gente conseguiu extrair bastante assim, do potencial dentro da plataforma. Assim. Então, a gente consegue chegar em resultados assim, interessantíssimos de integração de projetos, porque a gente sempre fala que não tem escala para se validar esse tipo de coisa, e nesse caso dos containers a gente conseguiu ir bem longe. Assim. Tivemos estudos, inclusive mecânicos, com projetos, em plataformas que também funcionam dentro do sistema, e bem interessante, assim. Então, se não fosse essa pontinha da terrinha lá, de ter dado esse start no mundo BIM, que foi onde a gente se iniciou e tudo mais, trouxemos esse conhecimento de lá para cá também, né? Não teríamos, talvez, tido tanta eficiência nos projetos, né? Em container, né? A gente consegue trazer economia, às vezes, para os clientes, e isso dentro de um projeto que é enxuto, que tem a possibilidade de ser modular, assim, e adequável, é interessantíssimo, assim. Então, dá para dizer que talvez isso tenha sido o ponto mais forte da nossa formação lá fora, foi trazer essa questão de parametrismo para dentro do projeto modular. Dá para dizer que talvez tenha sido isso. O BIM tem muito de tu enxergar o todo, né? Exato. E a compatibilização, enfim. A gente teve uma experiência interessantíssima no final do ano passado, onde tivemos, até esse projeto que eu tinha citado antes, um projeto que era simples, teoricamente simples, mas também um pouco ousado. Tivemos a participação do engenheiro mecânico, Ricardo Parlo, noroeste do estado, Santa Rosa. Ricardo, se estiver aí, um abraço. Não, depois fica gravado. Fez um trabalho excelente de BIM dentro do Vectorworks. E depois a gente conseguiu integrar com o nosso projeto, ficou perfeito, a modelagem das peças dele contribuiu bastante na obra. Então, é muito bom a gente conseguir prever, enxergar o pré-obra, né, dentro da construção virtual. Né? A gente sempre fala que a gente, quando faz projeto por aqui, a gente meio que está construindo dentro do computador. Então, quando a gente chega nesse ponto de enxergar peças, detalhes, soldas e todas essas coisas que são necessárias dentro do projeto de container, que bem ou mal um projeto quase de funilaria, né? Dá uma segurança muito grande para quem está projetando. Então para quem está estudando, né? Na verdade, também, né? Também. Tu tem mais detalhado, tu tem mais informações, né? Isso, a gente consegue em todos os projetos. Talvez só para quem está nos assistindo, né, se não sabe o que está falando sobre BIM, que sempre está ligado, não adianta, a gente sempre está com essa coisa que a gente precisa falar, que quando a gente trabalha em BIM, a gente vai trabalhar então com um projeto que é um protótipo da construção. Então a gente consegue ter ali no computador o protótipo do que vai ficar depois. E a gente consegue, inclusive, fazer essa interligação, né, entre as equipes de trabalho. Nesse caso, né, que a gente deu desse container em si, como a gente trabalha, né, com container, ele tem muito solda, né, se a gente for ver, ele é bem diferente da construção tradicional, né, justamente por isso. E nesse projeto em específico eram 2 containers, então a gente precisou trabalhar com a solda para unir eles 2 e não ter nenhum problema com isso. Então, esse engenheiro mecânico, ele entrou nessa parte para nos auxiliar, né? Porque daí é algo que também já não compete a gente saber como que tem que ser aquela solda. Cálculo de dimensionamento. Né? A gente sabe que isso é estudado, mas qual solda, quais são os detalhes, né? Normas, especificações, então, tudo mais. Ele entrou nisso e a gente conseguiu, então, integrar esses 2 projetos, né? E fazer, então, com que esse projeto ficasse realmente soldado, tudo certinho, conforme o que ele especificou. E até a questão da fase, né? Então, a gente sempre gosta de fasear os projetos, então
qual etapa vai ser, e ele entrou na etapa exata essa vez, então eu acredito que tem uma validação enorme. Assim. Então, Este projeto, só te interrompendo, mas este projeto era sobre o quê? Qual a utilização? a maioria dos nossos projetos em container foram comerciais. Esse em específico é uma padaria. É uma padaria. Então tem toda uma série de instalações, né? De cozinha, enfim, né? Elétrica, também que o BIM acaba ajudando. Hidráulicas são o mais tradicional, né? Que são o que mais, assim, dá para dizer que a gente tem integração direta, assim, com o container, são coisas que a gente precisa cuidar sempre, né? O projeto de interiores é fundamental. Então, o projeto de interiores ele tem que ser otimizado, adequado. E os projetos complementares também integrados já dentro desse processo de cuidado junto com... A gente meio que constrói tudo junto dentro do software, né? Tem todas as disciplinas ali integradas, é muito fácil visualizar qualquer incompatibilidade que possa vir a acontecer no meio do caminho. Isso evita muito aquele processo que todo mundo gosta de falar no final lá, que é a compatibilização. Né? A gente depois vê se está tudo casado, como as coisas meio que já tem um controle bom do projeto do container, tu consegue meio que construindo tudo junto, chegar lá no final já está tudo certinho. E como a gente tem grandes, por exemplo assim, para te cortar um container no meio, não é bem assim, tu já vai pensando um pouco mais modular, as alterações elas não são tão significativas ao ponto de acontecer uma descaracterização da coisa, entende? Então, a gente consegue ter bastante controle e aí o BIM se valida bem dentro desse sentido, assim. Quando a gente trabalha Um tempo atrás tinha a figura do compatibilizador de projeto, né? Que era o cara que ficava no meio de campo ali, lidando com o arquitetônico, com o elétrico, com o estrutural e vendo as interfaces e... Né? Claro, depende isso, muito, né? Depende muito do projeto, não quer dizer que não vá acontecer incompatibilidade. Sim. Nós não tivemos esse tipo de experiência, assim, de, poxa, não deu, não encaixou, entende? Muito porque a gente gosta de trabalhar de maneira integrada, vai nascendo já tudo, e a gente vai faseando, então cada um entra numa parte, então não acontece com frequência esse tipo de incompatibilidade projetual. Claro que sempre pode acontecer alguma coisa que esteja fora do nosso controle, né? Como questões de exigências construtivas, regulamentações, coisas que o projeto comercial demanda. Se você quiser usar um pouco mais no projeto, tem que estar atento a esse tipo de coisa. E aí a compatibilidade vai acontecer não pelo sistema construtivo, mas sim pela questão de projeto. Então, mais ou menos por aí. E o container é uma alternativa bem versátil, né? Que tipo de usos que vocês já deram, enfim. Fala um pouquinho aí sobre na verdade, tem essa versatilidade, dá pra dizer que quando a gente está trabalhando com container, né? Se a gente vai trabalhar com mais do que um, é quase como se estivesse tipo, encaixando ali, fazendo um jogo de encaixes, né? Pra gente conseguir ir modulando, porque tem aquele tamanho dele, né? E a gente consegue trabalhar com isso. Até aproveitando para falar um pouquinho até dessa questão dos tamanhos e tal, de como dessa questão dos encaixes, que no container, né, a gente trabalha com o container marítimo, né, então a gente tem ali duas opções de container. Então tem um que ele é o de 20 pés e tem o de 40 pés. Então basicamente um tem 6 metros e o outro tem 12 metros. Uns quebradinhos a mais, ou menos. Arredondando. Falando de conceito é isso. Mas, então, quando a gente... inclusive, né, esse maior, o de 12 metros, ele tem ainda diferença de altura, né? Porque a gente tem o standard e o HC. E o high cube, o HC. Então, um é 2,60 e o outro é 2,90. Então, também tem que cuidar isso na hora que a gente for, digamos assim, encaixar eles. Até porque o menor, o de 6 metros, né? Ele não tem essa opção maior. Ele só tem o standard. O 2,60. Por isso que a gente gosta bastante de os 40. Que a gente 40 pés. O favorito, porque ele tira a objeção do cliente, na maioria das vezes, de container apertado na altura. Não é nada, tem 2,90, então você consegue
passar a instalação, forro, tudo bem tranquilo. O Então, outro já E a largura é padrão, né? 2,5 para os dois. Sim, isso, 2,40 e tal, ela é padrão. Mas também dá tranquilo para você conseguir, claro, os projetos ficam todos, se tu não soldar um outro e abrir as laterais, eles sempre vão ter esse caráter de linearidade, né? Fica aquela coisa comprida. Então você vai sempre trabalhando em linha. Mas, claro, existem possibilidades múltiplas, você pode colar um no outro e pronto, você fez algo um pouco mais amplo. Então, a grande vantagem é você conseguir, e a gente encontrou isso dentro do projeto comercial, que os clientes entendam da questão da modularidade, gostem disso, né? A possibilidade de já ter algo e transformar aquilo em algo diferente. Né? Isso. A gente fez agora, está em fase de projeto, na verdade, que é um parque que vai ser ali em São Lourenço. Então ali a gente conseguiu ter várias tipologias, Muitas né? tipologias. Então, Né? a gente conseguiu trabalhar containers e dentro daquilo realmente montar. É até engraçado que quando a gente estava fazendo o projeto inicial, assim, que a gente tinha um terreno, a gente tinha que, digamos assim, distribuir porque era uma espécie de um shopping aberto. Então vai ter ali o espaço de paisagismo e os containers com a parte daí comercial, né? Não tem residencial, só comercial. Então, na hora que a gente foi até montar, eu lembro que a gente fez uma maquete, né, dos containers, fez vários containerzinhos, e a gente foi tipo, montando assim para conseguir visualizar aquilo ao vivo, assim, no palpável, para conseguir ver também a questão dos fluxos, né? Porque ali também tinha a questão do paisagismo, ver qual ia ser o fluxo. Exatamente, né? isso que eu ia dizer. Eu acho que nessa questão desse projeto, ele é um projeto bem paisagístico, acho que a gente pode falar mais do que... Então, a gente foi vendo isso, a questão das visuais, e vendo tipo, o que a gente conseguia visualizar, esse visual também do container. Que o container em si, assim, eu particularmente também, agora vai um pouco da questão de gosto, né? Eu acho que ele tem esse caráter que ele é bonito, né? Assim, a aparência que ele tem, então é essa coisa mais industrial. Então isso também nesse parque a gente pegou isso, né, pra gente ver também as visuais e conseguir compor esses diferentes módulos. Inclusive ali a gente tem módulos que são vários containers assim, grudados que tem uma parte que são 10, né? Eles são entrelaçados, assim, ficam legal. de balanço, inclusive. E servem como comercial múltiplo. Lojas, escritórios, coisas desse gênero, assim. Então, as tipologias são variadas. Ali, o que mais tem? Café, pizzaria... São opções, né? Eles vão estar, digamos assim, vão ser alugados aqueles espaços, né? Para aquilo, então... Nosso papel foi uma previsão de uso possível, né? E zoneamento dentro do paisagismo, assim, a Jéssica foi extremamente feliz no lançamento. Legal. O pessoal tá perguntando aqui como conseguir um container, vocês têm alguma noção? Como conseguir um container? Nós, hoje em dia, bom, a gente tem o benefício de estar aqui, isso é meio também, né, é um mito, né, vocês estão perto de Rio Grande, então vocês têm acesso ao porto e vocês conseguem os containers. Mas a gente sabe que o container, dependendo do tamanho, ele pode viajar de maneira tranquila, então você consegue ir de vários lugares diferentes. Nós temos um parceiro muito forte aqui em Pelotas, que é o PINS Containers, então eles no caso, eles pegam, eles compram o container e também eles já executam. Dentro da empresa deles, eles fazem esse tipo de trabalho de personalização de container. Então, são fortes aliados aí nossos na execução. Legal. Conseguem nos fornecer os melhores containers. Eu até tinha comentado contigo, né? Tu me perguntou, os containers, todos eles têm um histórico de vida, né? Desde que foram produzidos, bem ou mal, são produtos. Então, eles têm uma particularidade, cada um deles tem um selinho, como se fosse um chassi de um carro. E esse código aí, você consegue colocar ele e rastrear para que ele serviu, aquele container, o que ele carregou durante a vida inteira dele, até ele passar pelo ciclo de uso dele todo e cair no mercado de transformação. Pronto, agora ele vai ser vendido. Não quer dizer que você não vai conseguir comprar um container novo, ou muito mais novo do que o normal. O container você compra ele depois que ele já está, não serve mais para carregar. Não, a gente consegue bons containers, sim, containers com como é que eu vou dizer, pouco uso, né? Containers que tiveram pouco uso, praticamente novos, assim. Né? Então, isso é bem interessante, assim. Mas eles passam de qualquer forma por essa fase, digamos, é quase um restauro, mas eles têm que, né, ter essa... dá para dizer que é um restauro, porque
eles vão ter que sofrer aquela pintura, uma nova pintura, a gente não vai deixar do jeito que eles estão, até porque muitas vezes vai ter alguma coisa que... Lixamento, pintura, que amassados, coisas ferrujado que até. acontecem. Pode vir, né, a ter alguns pontos de ferrugem, então com isso também a gente consegue fazer todo esse manejo. Precisa ser recuperado, né? É uma preparação, né? É uma preparação. Todos eles sofrem uma pré-preparação e aí depois eles vão para a questão de, aí sim, a transformação e a execução do projeto em si. Mas, E para que tipo de cliente vocês sugerem uma construção com container? Ou normalmente a demanda vem do cliente? já tivemos pedidos de clientes residenciais, mas a maioria a gente foca mais no comercial, né? Eu não sei se acabou direcionando assim, mas o cliente normalmente que quer para uma casa mais arrojada, assim, né? Aquele cliente que já pesquisou, gostou da ideia e aí veio querer se aventurar no mundo do container, né? Então, mas para nós geralmente, né, o cliente já vem com esse desejo, digamos assim, não, eu quero fazer em container, né? Então ele já vem e já acaba fazendo o projeto com base nisso. Exato. E apesar da toda a questão da personalização, né, que existe, a gente não constrói do zero, a gente modifica alguma coisa. A gente pega a base. A gente conseguiu, ao menos, né, nos últimos projetos, ter uma possibilidade de economia muito grande. Assim. Eu sempre falo de um exemplo de um projeto que a gente fez, que é um espaço de... O tema é gastronomia, né? O cliente tem um espaço onde ele vende hambúrgueres e churrasquinhos dentro de um container HC40, tá? E eu lembro na primeira conversa com ele que ele veio apresentar os custos que ele já tinha levantado. Normalmente esse tipo de cliente do container ele já vem com um custo, porque ele sabe quanto custa o container, ele já pesquisou, e aí ele foi ver quanto que ele precisa para fazer as esquadrias, porque ele vai ter que modificar e tudo mais. E eu me lembro que um dos desejos dele era ter uma vitrine, né? Ele estava posicionando o container dele, fizemos um estudo lá, seria posicionado num espaço onde a cidade aqui de Pelotas estava se expandindo. E aí, uma das minhas propostas foi termos, então, uma grande esquadria, né? 10 metros de vão de esquadria. E o container nos possibilitou fazer isso. Fizemos uma esquadria mecânica com cabos e roldanas que você consegue manipular com uma mão só. Incrível como polias e coisas, o trabalho de polias pode fazer uma diferença enorme. E ele tem, então, uma super vitrine assim, aberta, e se economizou para ele, na época, dezenas não sei se milhares de reais, né, em esquadrias. Que na verdade é o próprio container, no caso, fecha e abre com é como se fosse a tampa da frente do container no peitoril. A parte que foi recortada Isso, ela mesma que... No peitoril de uma bancada de bar, os clientes dele ficavam, no caso, né, agora nesse período, conseguem, e aquela tampa toda levanta, né? O container tem 12 metros, são 10 metros de vão. Só o espaço das polias da coisa, o que conferiu para ele, na época, vamos fazer com pistão, o pistão vai dar manutenção, vamos fazer mecanizado, como se fosse um portão de garagem, é caro, né? E também dá manutenção, então optamos por pensar, planejar o sistema, a mecânica, e aí usamos dos cabos de polias, ficou único. E, bueno, ele acabou economizando um monte, né? Ele, sem falar nessa questão da economia, né, da obra, né? É que nesse caso ele tem um contrapeso, então fica leve ali quando gira, porque tem aquele contrapeso que faz com que abra com facilidade, né? Eu vi o projeto, é aquela manopla que vocês colocaram bem na frente, vocês usaram inclusive isso como uma parte estética do projeto. Sim, fica como se fosse uma coisa meio marítima ali, não sei, um timão ali, funciona como se fosse um timão, vai. Bem legal.
Mano, foi muito feliz ali aquela estratégia. Acabamos utilizando ela em outro projeto depois. Claro, em escalas menores, tipo 2 metros, 3 metros de vão, não 10 metros, assim, que ele foi único. Eu repetiria facilmente, achei muito legal o jeito que ficou. É, e o E, bom e também, alguma particularidade da escolha do sítio, vocês acham que tem, do terreno, enfim? o terreno, Pode falar um assim, pouco de fundações, é, né? assim, em relação ao local, tem que só tomar cuidado quando vai fazer o projeto em container para ir ver a viabilidade do terreno. Então, o que a gente quer dizer na viabilidade? Não é nem o tipo do solo, isso também, né, influencia no caso, mas o tamanho do terreno. Porque para colocar o container não é igual construir com alvenaria, que tu vai lá e vai construindo. Você tem que chegar com aquele container no caminhão. Então, tu tem que ver se tem espaço, né, para colocar e se não tem como, digamos assim, entrar no terreno com o caminhão, tem a possibilidade de colocar por guindaste. Só que daí também, se a gente coloca o guindaste, é um custo a mais que tu vai ter, né? Porque para tu alugar um guindaste para colocar, ele já também tem esse custo, mas dependendo, pode ser que mesmo assim vale a pena, né? Então tem que ter essa viabilidade, digamos, antes mesmo, na questão do terreno. E daí, se a gente for pensar também isso, né, para escolher a escolha do terreno, e em questão até de fundação, ele, como container, né, ele é uma estrutura, né, ele foi criado para realmente ser um guindaste, pegar ele Pode e capotar, pode fazer. E então, suportar, ele já é estruturado, né? Então, a fundação não requer, geralmente também vai depender do terreno, a gente precisa também ali de um engenheiro, né, que avalie, né, isso, mas geralmente alguns pontos, algumas sapatas, ele já se estrutura, a gente só larga ele ali e ele fica, a gente não precisa fazer grandes fundações. E se ele estiver bem, não tiver muito recorte, né, se ele ficar realmente o container, 4 pontos já são geralmente necessários. Se ele não tiver muito descaracterizado, 4 pontinhos ali, tá tranquilo. Então, isso também é uma vantagem, até se a gente for ver em relação à permeabilidade do solo, né, como ele só está ali em 4, digamos, pontos, ele fica muito mais permeável o solo, né? Porque, pode perceber, a gente gosta de deixar ele afastado justamente também por essa questão, né, de tu manter uma camada de ar, um respiro embaixo é importante. Então, tu acaba ganhando com isso, né? Isso, então, isso é realmente, né? Mas, claro, dependendo do solo, pode ser que também. Que varia, obviamente. A gente tem uma variedade enorme de sim. solos. Acaba isso resultando em custos também, né? O custo de fundação é um valor substancial em qualquer obra, né? De sistema convencional, né? Em grandes Enfim, adaptações, até pelo... se você não descaracteriza, quanto menos poder aquisitivo o cliente tiver, menos descaracterização do container vai acontecer e vai maior a economia. Então, Certo. normalmente funciona assim. O pessoal está perguntando aqui, ó, fez um comentário aqui. Muitas prefeituras eram resistentes em aprovar projetos com container por não ser considerado um sistema construtivo. Como está essa aceitação e atualmente para aprovação dos projetos? Como é que foi aprovar o projeto em container para vocês aí? Na verdade, aqui ele é considerado como se fosse um projeto normal. Mas isso a gente não pode também dizer, porque isso vai depender de cada prefeitura, né? De cada lugar. Várias cidades. Várias cidades. Tem locais no Brasil, inclusive, até que tem legislações específicas para a parte, né, do container no Código de Obras, mas isso também é uma coisa que vai variar. Aqui, para a gente não tem isso. Então, a gente aprova o projeto como se fosse qualquer outro projeto. Dá para se dizer assim, não tem. Mas tem algumas ressalvas, não tem? Tipo, afastamento de divisas, essas coisas? Não, isso é como qualquer construção. Tu vai ter que respeitar aqueles mesmos, né, afastamentos, recursos, tudo isso a gente vai ter que respeitar conforme, como se fosse um projeto de alvenaria, digamos assim, só que ele vai ter a parte normas de escadas, todas essas regras acontecem exatamente como se você fosse construir em qualquer outro sistema construtivo, né? A gente tem aí também outros que são semelhantes ou funcionam com um caráter material, né? Semelhante. O steel frame poderia ser um deles. Claro que é uma coisa totalmente diferente, mas existe um caráter de material semelhante, né? Então, mas a gente tem aqui as mesmas regras que uma outra construção deveria ter. Não tem, como é que eu vou dizer, benefícios, nem
nada que nos, como é que eu vou dizer, nos limite nesse sentido. As limitações são as limitações do sistema construtivo, como qualquer outro sistema construtivo que você for escolher, né? A questão também da vigilância sanitária, né? Que é que quando a gente trabalha com comercial, a gente também tem essa questão, né? Da parte da vigilância. Então, aqui pelo menos é bem tranquilo, eles nos orientam e dão as mesmas especificações do que se for na convencional. Tivemos um trabalho bem próximo com o pessoal da vigilância sanitária, até porque fizemos coisas relacionadas a projetos relacionados à parte alimentícia, né? Mas não precisou de laudo de habitabilidade nem nada nesse sentido? Não exigiram de vocês? Não recordo mesmo dos clientes, talvez. Então... Talvez os clientes tenham, mas a gente não teve grandes dificuldades. Assim, claro, a gente sempre também fez tudo para adequar os projetos ao máximo assim, da coisa. Talvez esse seria uma coisa bem interessante deles exigir, né? Até porque... Vocês não podem fazer isso, ou vocês não podem fazer aquilo. Claro que existe uma exigência de colorística dentro do projeto comercial e cozinhas, no caso, e isso vale para qualquer sistema construtivo, de novo. Existe uma certa exigência de quase asepsia da coisa, né? Onde você tem materiais que têm que ser aplicados de maneira correta e tudo mais. Então, não é que você possa fazer qualquer coisa também, mas isso é para qualquer sistema construtivo. Se estivesse fazendo um cubinho um prisma de 12 por 2,40 de alvenaria, ou de steel, ou de um bloco de concreto, de qualquer coisa, teria as mesmas coisas, teria que adequar os mesmos materiais e exigências de obra de cozinha, mas no caso comercial. Então, mais ou menos por aí, né? O container é de metal, enfim, até o Paulo perguntou agora, Paulo Soares, que trabalha no conselho, sobre quais os recursos de isolamento térmico que seriam possíveis ser utilizados, né, e os revestimentos internos. Eu estava quase para falar isso, mas quando alguém perguntasse. É que, na verdade, o ideal para o container, né, ele é uma caixa metálica, então se você deixar ele sem, ele vai acabar aquecendo e vai ter que gastar com ar-condicionado. Às vezes, o cliente até opta por isso, mas a gente sempre fala que isso é algo que tem que ser pensado na questão do isolamento, principalmente o térmico, né? Me lembro do primeiro projeto que a gente foi fazer. Então, o que a gente tem que fazer, o que dá para fazer é revestir por drywall, que é o mais simples, dá para se dizer. A gente reveste, né, coloca ali o isolamento e depois coloca na estrutura, né, do drywall, e depois coloca ali as placas de gesso. Então, a gente pode fazer dessa forma para conseguir isolar ele termicamente. Isolamento de superfície de rocha, como é uma parede de gesso acartonado. Como... Isso. Existe uma maneira de mitigar, uma maneira de melhorar isso aí, nesse caso, o conforto térmico seria reveste ele externamente, protege ele por fora, como se fosse um envelopamento externo, claro que requer custos e tudo mais de obra, mas se eu fosse dizer isso, eu me lembro do nosso primeiro projeto, fui consultar um colega nosso de profissão, Moisés Mello. Tem um escritório, e o escritório dele acontece dentro de um container hoje em Sombrio, em Santa Catarina. E o Moisés, quando construiu o escritório dele, e eu me lembro que eu trocando ideia com ele, a gente gosta de trocar ideia com profissionais, com os colegas, é a melhor coisa que você pode fazer. Perguntei para ele o que ele tinha feito que deu a maior diferença no escritório dele. E ele disse, cara, cuida do teto. Se tu cuidar do teto, é a maior parte que tu vai poder. Então, a gente sempre sugere que os clientes façam alguma coisa externa para ajudar na questão térmica. Então, vamos lá. Pode fazer uma parte como se fosse um telhado verde lá em cima, funciona muito bem. É no caso que ele tem no escritório dele. No caso, revestir externamente. Uma das coisas que a gente sempre, por uma questão do telhado verde, tem a questão da manutenção e toda essa questão, uma das coisas que eu sempre sugiro para os clientes, e acho que funciona muito bem, é a questão de colocar um material que é amplamente utilizado em paisagismo e tudo mais, é simples, material simples, que é a argila expandida. Ela tem um caráter térmico excelente, porque cada bolinha daquela é conformada em mais de 1.000 e tantos graus Celsius, ela tem uma retenção legal de umidade,
Então, é um material ali que cria uma camadinha legal ali em cima e a parte de cima fica interessante. Então, o que você faz? Você faz uma borda ali, pode ser uma chapa metálica, na volta, que te dê um caráter de 10, 15 centímetros e coloca aquilo lá por cima, claro que com mantas e tudo, né, para deixar uma parte para escoar e fica muito bem, entende? Então, são estratégias ali de baixo custo, baixa manutenção, que podem dar Uma solução bem isso, e que também é utilizado em outros sistemas construtivos, né, que a gente vê por aí, muito se faz laje impermeabilizada com agente expandido em cima. O pessoal bota outro tipo até coloca outros tipos de elementos em cima. Às vezes eu sempre gosto da questão da argila expandida por ela ser extremamente leve, né? Então, ela é um elemento leve que tem um bom caráter ali térmico ali, né? Dá para dizer que Existem quase algumas tintas também, não tem? Oi? Existem algumas tintas emborrachadas, enfim, que Sim, ajudam na parte térmica também. isso também. Mas claro que aí sempre vai agregando um pouco mais, sempre que a gente agrega um processo a mais, vai acabando. A gente, particularmente nos nossos projetos de container, que sempre tiveram vinculados a custo, né? A gente sempre teve esse desafio de reduzir custo e somos procurados por conseguir gerar resultados de redução de custo. Então a gente tem sempre uma estratégia voltada para esse lado. Não que não possa, eu quero fazer uma casa super conceitual de container e vou desprender de toda a tecnologia e valor financeiro possível, também dá para transformar em algo incrível. Porém, na nossa experiência profissional até hoje foi sempre vinculada à economia, né? Então, que agora mais do que nunca está em altíssima, né? Então, os clientes buscam economia sempre e o container tem sido uma solução legal para isso. Até defendendo também o trabalho do arquiteto, né? A gente tem muito isso, né? Muita gente tentando explorar esse mercado sem ter um conhecimento, né? De fluxo, enfim, a gente tem muitas variáveis dentro de um projeto, né? Na orientação solar, vento, implantação, as aberturas, que tamanho de abertura, que tamanho de ambiente, fluxos, qual o uso que vai ter, isolamento térmico, então tudo isso a gente está falando, e aí isso tudo é ligado a custos ainda, né? A gente tem um trabalho em que o projeto é muito importante, né? E o trabalho do arquiteto, o trabalho de projetar é muito importante na construção com container, né? Isso que eu nem falei sobre legislação de prefeitura, enfim, das particularidades de aprovação, né? Temos ali série de limitações, claro, né? Porque como ele já vem como a Jéssica falou, bom, é um módulo e você tem que trabalhar dentro daquilo. Então, dependendo da posição que você tiver, dependendo principalmente solar, vento, são as duas coisas que mais interferem, pode te desfavorecer também. Não vamos dizer isso, né? Que, não, é uma solução completa e perfeita. Não, completa e perfeita é que você tira do zero, né? E constrói no melhor cenário. Então, quando você pega um negócio pronto, normalmente já vai necessitar que você ali tenha pouco mais de trabalho na questão de projeto, para avaliar as possibilidades. Muitas vezes o que a gente quer não pode ser atendido. Então a criatividade ali tem que estar bem, como é que eu vou dizer, solta para trabalhar com o container. Né? Ele facilita o módulo, mas também ele te limita, dá para dizer, né? Que Exato, às vezes tem os dois lados da coisa. tem né, que tu vai ter que lidar, o principal até, eu acho que é a questão da largura dele, né? Porque ele é aquela largura, então tu tem que trabalhar com aquilo. Você tem então, uma limitação interna, né? Eu acho que é o principal, acho que até seria essa questão, assim, se a gente for analisar, né? Porque tu vai conseguir colocar ali, vai ser geralmente um cômodo, no máximo tu vai poder ter ali um corredor e ter Tipologias de interiores são limitadas a coisas lineares, né? Então, se você trabalha com um módulo só, cortando ele, abrindo em dois, já vira outra história. Porque tem essa possibilidade, a gente pode trabalhar com o container, a gente não chegou, digamos assim, até esse projeto já tem um anexo, né? Mas geralmente a gente chegou a trabalhar com mais, mas tem essa opção. Tu poderia colocar um container, outro container e fazer algum outro fechamento ali para, digamos assim, unir essas estruturas, né? E usar o container como parte do projeto.
Então, não fazer ele, digamos assim, todo em container. 100%. Né? É uma possibilidade. Daí ali já te traria um aumento de área ali, né? Que daí também tu conseguiria simplesmente juntar 2 containers um do lado do outro. Mas não é uma coisa muito funcional, se a gente for ver, um grudado no outro. Tu acaba ali que tu tem 2 paredes que tu vai eliminar, né? Do container. Cortar, sim. Cortar, soldar. E todo corte ele tem que ser muito bem pensado numa questão estrutural. A gente fala que o container ele é engraçado porque ele tem um frame externo bem rígido, mas se você tira o corrugado lateral, aquilo é como se fossem inúmeros pilares colocados ali. Um do lado do outro, todos muito bem. Tirou um pedaço, experiência de um container sem paredes, se já tive. Você pisa, parece que está em cima de algo muito mole, entende? Então ele perde toda a estrutura e aí você realmente tem que pensar. É porque é uma chapa bem grossa, né? Ainda dobrada. Vai cortar, tem que pensar como vai cortar e aí, claro, sempre tentando manter o caráter. Vai cortar, bota no final do corte, bota uma parte que vai fazer a questão daquele pilar lá no final e emenda, e aí você vai conseguir ter o resultado. Se cortar muito, ele pode perder caráter estrutural e aí pode dar problema. Porque o container em si, se tu quiser, pode até grudar ele ali, porque ele vai ficar... É verdade, pode colar ele pela parte de trás, ele não tem problema nenhum com isso. Agora, quando você começa a cortar muito ele vai perdendo estrutura. Claro. Onde é que vocês procuram informações, ou procuraram informações sobre containers, sobre, enfim, a parte técnica, tanto até a parte de projetual mesmo? Muito é com os fornecedores, assim, dá para dizer que não só com containers, mas em diversas áreas, né? A gente vai lá com o fornecedor, ver quem realmente trabalha com aquilo, então a gente consegue realmente ter bastante nessa parte, não só auxílio, dá para se dizer, né? Se os marcos concordam. Eu acho que quando eu concordo plenamente, porque é um produto, dá para dizer. Sempre que tu vai criar um produto, tem que anexar ali estratégias de execução diretas, antes até, principalmente quando tu trabalha com algo já pré-pronto, porque é muito importante tu já pensar no executivo antes. Tu tá só concebendo, ok, mas muitas vezes, quando tu já tá trabalhando com algo que é pré-pronto, tu já tem que ter uma estratégia ali executiva no teu lançamento, isso vai te eliminar algumas etapas ali, depois provavelmente alguns problemas futuros ali. Então, esse contato com os fornecedores é importantíssimo. Desde a base da escolha do container, qual vai ser, porque como se você tivesse ali uma escolha, né? Tem um canteiro ali, 5 para escolher, você vai escolher qual é o melhor deles, dentro do qual está em melhor estado e tudo mais. Tem todos esses passos aí que a gente também tem toda a curadoria ali dos nossos parceiros da PINS, que escolhem os melhores, e a gente já vai com uma pré-escolha ali. Como eles executam também, isso também facilita bastante, né? Porque essa mão de obra, ela precisa ser especializada. Tu vai trabalhar só recortar toda, então... Só um segundo. Só um segundo. Vou ter que me retirar aqui, só um pouquinho. Podemos continuar tranquilo. Dessa questão, né? Porque praticamente a gente vai... É muita questão de solda. Né? Peço desculpa a todos aí. Home office tem disso. Faz parte. Enfim, a gente já está chegando mais para o fim da nossa live, né? E eu queria que vocês encerrassem, falassem um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês, sobre o escritório de vocês, enfim. A gente, bem como os nossos clientes, também todo mundo sofreu uma adaptação muito forte nesses últimos meses, né? Ou ao menos buscamos sofrer uma adaptação muito forte nesses últimos meses. Então, obras nesse período foram adequadas às necessidades
necessidades e exigências, né? Seguimos aí com algumas acontecendo, uns projetos também no seu ritmo, como é que eu vou dizer, cadenciado, vamos dizer. E bueno, dá para dizer que com naturalidade a gente seguiu, né? Sim. E o nosso escritório, eu preciso dizer que ele é bastante focado nessa questão também da tecnologia, né? Então, principalmente essa questão até do BIM, toda essa questão realmente de estar tudo integrado e tal. Então, a gente foca bastante nessa questão, né? Realmente. Algo que a gente também gosta bastante de usar é a questão da realidade virtual, a gente usa nesses nossos projetos também, que a gente consegue, né, visualizar esses projetos através do óculos. A gente tem aqui no nosso escritório, o nosso óculos. Então, acho que dá para dizer que o nosso escritório é para esse ponto, né? Mais voltado. Assim. Dá para dizer que nosso, como é que eu vou dizer, nosso público de projetos, né, quem são os clientes, eles buscam na gente esse tipo de solução, né? Quem está dentro desse processo construtivo de projeto, já dentro um pouco mais alinhado, buscando tecnologia, sempre com olho na economia, temos buscado fazer esse trabalho, assim, né? E aí, claro, a gente não só trabalha com container, principalmente nos últimos 3 anos trabalhamos muito com interiores, então é um outro assunto, né? Completamente diferente, outros projetos comerciais também, com outros sistemas construtivos. Dá para dizer que o nosso foco principal foi comercial, né? Tivemos alguns residenciais, mas o foco principal foi comercial, se for pegar na porcentagem de projetos. Até na parte dos interiores, se a gente for ver também. Interiores, maioria deles comerciais, então a gente tem esse caráter como profissionais, né, de projeto, acabamos nos desenvolvendo mais para esse lado comercial. Por gosto, eu acho que também por capacidade de conseguir entender os clientes, né? A gente sempre diz isso. O objetivo do comercial é fazer ter sucesso, então a gente sempre entende o modelo de negócio e consegue, como dizer assim, temos conseguido ser assertivos nos lançamentos, fazendo os clientes terem sucesso nos empreendimentos deles, né? E dá para dizer que muitos deles se beneficiaram disso, né? Desse processo de até de pandemia. Claro. Por estarem bem posicionados e tudo mais. Bom, e nós agradecemos muito também, né? Esse convite, aproveitando, né, para agradecer essa oportunidade de vir aqui e falar. A gente gosta muito, né, de passar o conhecimento, inclusive até um dos nossos focos, até nessa questão do BIM, do Revit, a gente sempre está com conteúdo. Fora projeto, né? Isso, a gente sempre gosta de estar produzindo conteúdo, então também tem toda essa parte do nosso escritório, para se dizer assim. Legal. Talvez o maior foco do escritório, nos últimos, além dos projetos e tudo mais, nosso grande projeto nos últimos meses, aí, desde abril, estamos aí com o canal em crescimento e estamos muito felizes aí com o resultado. A gente gosta bastante de passar conhecimento, então quem quiser acompanhar a gente, é só entrar ali no nosso canal, tem links e números, vai acabar podendo aprender bastante junto com a gente. Legal. Eu queria agradecer, então, em nome do Conselho, tá? O Marcos, a Jéssica, da Oficina Criativa, agradecer aí todo mundo que está assistindo aí. E a gente conversou hoje sobre containers, eu acho que para mim resolveu bastante uma porção de dúvidas aí que eu tinha. E é um ramo bastante interessante, né, da arquitetura, né, a gente trabalhar aí com encaixes, né, e como eu disse antes, quando a gente trabalha com mais restrições, mais importante a meu ver, a função do profissional, né. Perfeito. E mais diferenciado vai ficando a construção, né. Perfeito. E, gente, muito obrigado de novo.
E E é importante tu ter falado isso. Só cuida do tempo, mas... Agora eu já estou de olho no relógio ali. A necessidade Agora eu vi as perguntas, eu não tinha visto as perguntas. Arrastei para cima e pintou um monte de perguntas. E quiserem fazer mais algumas, eu te respondo. ao longo Nesses últimos 10 minutos, da nossa se quiserem fazer mais algumas, a gente está aqui para responder. Mas a nossa importância dentro desse processo, para quem quer começar a trabalhar com esse tipo de projeto, busquem clientes que queiram e que venham com esse intuito já. A gente também nunca teve, assim, nunca chegou a ter experiência de clientes que querem fazer, sabe, coisas por conta própria, mas sempre vieram em busca do profissional, do profissional, e a gente como profissionais de arquitetura tem aí muito agregado dentro dessa transformação, desse tipo de projeto, né, com esse tipo de caráter mais de transformação e modificação e tudo mais. Então, tá aí a importância, né, acho que bem comentado. Isso aí, então, acho. Quase necessidade, né, obrigatoriedade, né. Isso aí. Legal, gente. Muito obrigado. Um abraço para vocês. A gente vai encerrando agora, então. Tá bem, até mais. Tchau. Obrigado pela oportunidade.